Olá, povo de Deus, sábado da 14ª semana do Tempo Comum, 13 de julho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 6, de 1 a 8 e Mateus 10, de 24 a 33. O nosso profeta é o primeiro Isaías que compreende os capítulos de 1 a 39, portanto, século VIII a.C. Começou o seu ministério logo após a morte do rei Osias. Pegou os poucos anos do rei Joatão, tempo em que Isaías condenava o luxo, a cobiça e a injustiça, disfarçada com falsa devoção. Depois veio o rei Acás, do qual Isaías foi a voz da consciência, e chegou até o rei Ezequias, do qual foi um confidente crítico, compreendendo 40 anos de atuação. Segundo a tradição, foi martirizado por Manassés, sucessor de Ezequias. O reino do sul se vê em sua época profundamente afetado pela turbulência do reino do norte, que em 722 conhece sua queda, com uma invasão dos assírios. O profeta aproveita a ocasião para chamar a atenção do Reino do Sul, prevendo que, se não mudar de conduta, terá o mesmo fim que o Reino do Norte. Isaías faz uma experiência profunda da transcendência de Deus, que é proclamado 3 vezes santo, sentado em seu trono e ladeado por seres celestes voadores. A visão do profeta é grandiosa, pois sente a vibração das portas e o incenso que enchia todo o templo. Tudo isso em meio às ameaças que os assírios faziam a Jerusalém, depois de terem devastado muitas cidades. É nesse contexto que Isaías se dá conta de sua vocação. Ele se sente chamado por esse Deus grandioso a ser profeta. Ele percebe que a religião praticada pelos dirigentes do povo estava totalmente marcada por interesses, querendo fazer barganha com Javé por meio de cultos grandiosos, mas sem deixar de oprimir os pobres, representados pelos órfãos e pelas viúvas. Isaías não tem dúvida, é Deus que está se manifestando para ele. Lamenta: ai de mim, estou perdido, pois se reconhece pecador, indigno dessa visita de Deus e cercado também por um povo pecador. Em Êxodo 33, 20, temos: pode um homem ver a Deus e não morrer? É essa a sensação do profeta, porém, Deus vem em seu socorro de maneira surpreendente, por meio de um dos serafins com uma brasa na mão, com a qual o profeta será tocado em seus lábios. Com esse gesto, Deus grandioso e transcendente purifica o profeta e o torna apto para anunciar a sua palavra. Esse é o selo do verdadeiro profeta, que purificado responde ao chamado de Deus. Ao ouvir a voz do Senhor que lhe dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? O profeta, com coragem e temor, responde: eis-me aqui, envia-me. O temor de Deus é uma atitude complexa, em que confluem o respeito reverente, a obediência, a adesão profunda, a adoração, o amor. Foi sentido por muitos profetas e santos que fizeram a experiência do encontro com Deus 3 vezes santo. Assim, Isaías descreve a consciência de sua vocação e nos estimula a rever o sentido de nossa vida. Sentimos-nos também chamados a alguma missão? Nossa vida é vista como uma vocação ao serviço e amor, sobretudo aos pequenos e indefesos? Mateus 10, 24, 33, disse Jesus aos seus discípulos:
O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir alma e corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Continuamos a leitura do Sermão da Missão. Jesus está instruindo os seus discípulos e o faz de uma maneira real, crua, direta, que mais se parece a uma provação. Aqui é o momento decisivo, ou pega ou larga de vez. E o trecho de hoje começa com uma destruição de qualquer pretensão de ufanismo e vaidade na missão. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Com isso, os discípulos já teriam claro que há uma chance imensa de tudo que o mestre passou na vida, eles também vão passar. É claro que essa experiência eles já a sentem na pele quando o Evangelho de Mateus foi escrito. Se o profeta Isaías sentiu uma brasa lhe tocando os lábios, os discípulos de Jesus sentiram o fogo da perseguição lhes queimando o corpo todo. Antes de enviar seus discípulos para a missão, Jesus deixa claro que nada será fácil. A missão é cheia de exigências extremas que podem, inclusive, custar mesmo a vida dos missionários. O martírio será sempre o horizonte da missão, quando se a assume com fidelidade à palavra de Deus. Como vimos ontem, aquele que é fiel à palavra de Deus pode não ser entendido nem mesmo pelos seus familiares. Por isso, Jesus introduz nas suas instruções a expressão não temais, que ocorre 366 vezes na Bíblia. Por 3 vezes no trecho de hoje, aparece não tenhais medo, seguido da razão para isso. A primeira razão é nada de encoberto que não seja revelado e nada de escondido que não seja conhecido. Aqui vale tanto para as obras boas como as más. Tudo será revelado. Segunda razão, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Por quê? Na pior das hipóteses, o missionário fiel poderá perder o corpo no martírio, mas isso não é nada perto da possibilidade de se perder a vida plena. O terceiro motivo, não tenhais medo, Jesus se serve de 2 imagens interessantes: os pássaros e os cabelos. Os pardais, por valerem tão pouco,
e os cabelos por se constituírem em algo incontável. Se o Pai valoriza os pardais e tem ciência de todos os fios de cabelo, dá para imaginar o amor de Deus pelas pessoas, que valem muito mais que pardais, e o cuidado de Deus, que nos conhece a fundo, como todos os nossos fios de cabelo. Um beijo no seu coração.